No Justiça para Todos de hoje, vamos conversar com o presidente executivo do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Edson Vismona. Ele é advogado especializado em defesa comercial e do direito do consumidor. Foi secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Fundador e presidente da Associação Brasileira de Ouvidores. É membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria. O assunto: contrabando e descaminho. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo de notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiram, por unanimidade, manter a condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso que envolve a compra de um triplex no Guarujá, São Paulo, e aumentaram a pena aplicada a Lula de 9 anos e 6 meses de prisão para 12 anos e 1 mês, com início em regime fechado. Então esta turma está sendo, assim como foi o juiz de primeira instância, extremamente criteriosa. 71 foram os crimes imputados ao ex-presidente e o magistrado de primeira instância, longe, não é, de ser excessivamente severo ou duro, acolheu 2 crimes, e é isso o que esse tribunal está acolhendo também e mantendo a sentença no ponto. E o está fazendo porque para esses nós temos prova fora de qualquer dúvida razoável, não apenas decorrente de delações ou de depoimentos, mas prova material corroborando. De acordo com os desembargadores que analisaram o recurso apresentado pela defesa de Lula, o ex-presidente recebeu propina da empreiteira OAS na forma de um apartamento triplex no Guarujá. E a propina veio a partir de um esquema de corrupção na Petrobras. É possível afirmar isso com todas as letras, não apenas porque já julgamos muitos processos relativamente a isso, mas também porque várias dessas pessoas que praticaram os crimes foram confessos, e alguns com acordo, outros sem acordos de colaboração, confessaram a prática desses fatos, porque é impossível dizer que isso não ocorreu no seio da Petrobras. Os 3 magistrados chegaram à conclusão também de que o dinheiro saiu de uma conta da OAS que abastecia o PT em troca de favorecimento da empresa em contratos na petrolífera e que, embora não tenha havido transferência formal para Lula, o imóvel foi reservado para ele, o que configura tentativa de ocultar o patrimônio, ou seja, crime de lavagem de dinheiro. Durante a leitura dos votos, os desembargadores do TRF da 4ª Região disseram ainda que os fatos investigados na Operação Lava Jato revelam práticas de compra de apoio político de partidos idênticas às que ocorreram durante a época do Mensalão. Além disso, durante a sessão, os desembargadores afirmaram que o juiz Sérgio Moro estava apto a julgar o caso com total imparcialidade. Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais que sobre ela estão se debruçando. Dias antes do julgamento do recurso impetrado pela defesa do ex-presidente Lula no processo que envolve a compra do triplex no Guarujá, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, Roberto Veloso, esteve no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Roberto Veloso foi à sede da corte encontrar o presidente do tribunal, Thompson Flores, para prestar solidariedade ao órgão do judiciário diante das ameaças feitas pela internet. Pessoas contrárias à condenação do ex-presidente afirmaram que colocariam fogo no TRF caso Lula fosse condenado. O presidente da AJUF já havia pedido à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e ao Ministério da Justiça reforço para garantir a segurança dos desembargadores responsáveis pelo julgamento e proteção ao prédio do tribunal, um bem público que não pode sofrer danos em decorrência de qualquer julgamento que possa haver na Corte Federal. Doutor Edson, seja muito bem-vindo ao Justiça para Todos. É um prazer ter o senhor. A satisfação é toda minha estar aqui com vocês.
Doutor Edson, vamos começar falando sobre a diferença entre descaminho e contrabando. Descaminho é quando você traz um produto para o Brasil sem pagar imposto. Contrabando é quando você traz produtos proibidos. Por exemplo, cigarros, medicamentos. Você não pode importar sem autorização. Então, o contrabando tem essa diferença. É por mercadoria proibida. E o descaminho, você pode importar, mas você tem que pagar os impostos devidos. Em relação à Lei 13.008 de 2014, ela traz uma separação desses delitos em dois tipos, não é isso? Dois tipos de penas distintas. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, ela fez uma distinção interessante, importante, descaminho e contrabando. Antes o Código Penal tratava das duas penas no mesmo artigo. Agora houve uma distinção, penas de descaminho e penas para contrabando, aumentando a pena do contrabando, que é um crime contra a ordem pública. Tem efeitos mais perversos, porque afeta a nossa saúde, a nossa segurança, e está claramente identificado como práticas de organizações criminosas que atuam nas nossas fronteiras. Em relação à importação clandestina, no caso, mais uma vez, o cigarro, ele se enquadra tanto em contrabando quanto em descaminho? Ele é contrabando, é proibido a importação de cigarros sem autorização. Então é contrabando, penas mais altas, porque é um crime contra a ordem pública, não contra a ordem tributária. Isso também é importante salientar. É um crime contra a ordem pública, porque afeta questões relacionadas à saúde, à segurança de todos nós. Então não é uma questão que se resolve meramente por uma questão econômica. Tem também um aspecto importante de segurança pública envolvido no crime de contrabando. E em relação às penas, com essas novas leis, elas permaneceram iguais, mudaram? A pena de contrabando houve um aumento. Está provado que as rotas do tráfico de drogas e de armas são as mesmas do contrabando de cigarros. As organizações criminosas se financiam claramente com o contrabando de cigarros para desenvolver outras práticas criminosas. Então, é uma forma de financiar rápida e de forma muito contundente esse mercado ilegal e criminoso. Essas penas, elas podem dobrar, por exemplo? Pode, se for praticada para o transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, existe essa possibilidade com essa nova lei. Isso é corriqueiro? E espero que sim, como é uma lei nova, está sendo aplicada ainda, estamos avaliando agora a jurisprudência que vem sendo desenvolvida a partir da elaboração e aprovação dessa lei. Se esses crimes não forem combatidos, eles podem comprometer a soberania do país? Comprometem, porque nós perdemos o controle da situação. Então você tem cada vez mais munição, fuzil, armas chegando que vão matar a nossa população. Você afeta o mercado brasileiro, porque a indústria, o comércio sofre muito com isso, são perdas bilionárias. Então você diminui o comércio brasileiro, a indústria brasileira perde espaço. É o que acontece com cigarros. 48% na mão do contrabandista é um escárnio, né? Nós estamos perdendo investimentos. A geração de empregos, de renda, depende do comércio formal, da indústria legal. O ilegal não gera nada para o Brasil. Quem ganha com o comércio ilegal é sempre o criminoso. Doutor Edson, nós vamos para um breve intervalo e Justiça para Todos volta em instantes. Não saia daí. Voltamos a falar sobre contrabando e descaminho. Nosso entrevistado de hoje é o presidente executivo do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Edson Vismona. Doutor Edson, em relação ao princípio da insignificância, qual a relação dele com esses crimes? É muito importante salientar, contrabando não pode ter insignificância, porque são crimes contra a ordem pública, que afetam a nossa saúde, a nossa segurança. Um crime de insignificância é quando alguém rouba um alimento, uma caixa de ovos,
aí você pode aplicar a insignificância. Para contrabando, não, porque ainda que seja um valor pequeno, se você aplica a insignificância, você leva à impunidade. E o que os contrabandistas fazem? Eles diminuem então o valor das cargas. Em vez de trazer um caminhão, eles trazem pequenas vans, pequenos carros, porque aí eles sabem que o valor vai ser pequeno e com isso eles multiplicam o seu lucro e conseguem a impunidade. Então nós temos que ter atenção para esse fenômeno. O crime de contrabando é praticado por organizações criminosas. Não é cabível, não é factível que se aplique pena de insignificância para um crime dessa magnitude. Os produtos piratas, trazidos às vezes por sacoleiras, eles são considerados crimes de descaminho? Pode ser descaminho, pode ser contrabando, porque se ele traz o produto que poderia ser importado e não paga imposto, é descaminho. Mas se ele traz cigarro, e tem muito sacoleiro trazendo cigarro, ele vai ser enquadrado como contrabandista, porque o produto é proibido. Qual a opinião do senhor a respeito desses crimes, ao combate a esses crimes? É muito importante nós articularmos cada vez mais as nossas ações do poder público com apoio da iniciativa privada. A sociedade precisa participar desse processo. É um delito que afeta, já disse isso, a nossa segurança, porque as organizações criminosas se utilizam do contrabando para se financiarem e aí aplicam esses recursos no tráfico de drogas, de armas, de munição. Ou seja, o dinheiro do contrabando vai para o tráfico de armas. E aí nós temos aí um aspecto fundamental para a nossa segurança. As organizações criminosas começam a tomar conta das nossas fronteiras. Por isso essa importância da articulação das forças policiais, da Receita Federal. Nós não podemos ter contingenciamento de recursos na área de segurança, porque isso implica na ausência do Estado. E quando o Estado está ausente, o crime ocupa esse espaço. Então nós defendemos fortemente que não haja contingenciamento de recursos, porque retirar recursos da segurança é abrir as portas do país para o crime. Em relação aos efeitos que esse tipo de crime, né, os dois, tanto contrabando quanto descaminho, podem trazer para a economia do Brasil? São devastadores. Nós temos levantamentos feitos pelo Fórum Nacional contra a Pirataria todos os anos e o último ano 16 setores mostraram as perdas que tem com o mercado ilegal, inclusive o contrabando. Chega a 89 bilhões de reais no ano. Isso equivale, em termos de estimativa de sonegação, 41 bilhões de reais, ou seja, nós estamos falando de perdas para o país de comércio ilegal de 130 bilhões de reais. Esse dinheiro, repito, vai para organizações criminosas. Esse dinheiro alimenta atividades criminosas. Por isso que eu falo que afeta a nossa segurança. A segurança pública é afetada pelo volume de recursos que é gerado com o mercado ilegal, especialmente com o contrabando. E a sociedade corre um risco direto consumindo esse tipo de produto? Sim, porque muitas vezes esse produto afeta a sua saúde, a sua segurança, né? Os cigarros, ninguém sabe a composição desses cigarros. O Paraguai é o grande produtor de cigarros para o Brasil. Eles produzem 60 bilhões de cigarros ao ano, consomem 2 bilhões. O resto entra tudo por contrabando e eles estão dominando o mercado. Hoje, 48% do mercado brasileiro está na mão do contrabandista. A marca líder de cigarros no Brasil, comercializado no Brasil, é contrabandeado. Isso é inadmissível. Nós não podemos aceitar que o nosso mercado seja entregue aos contrabandistas. E a respeito das nossas fronteiras, qual seria a opinião do senhor? Elas têm proteção suficiente? Não. Nós precisamos de mais recursos. Nós precisamos articular cada vez mais as ações integradas. Nós temos sugerido, e felizmente o governo federal vem desenvolvendo esse trabalho de gabinetes de gestão integrada de segurança. O ministro Nardes, do Tribunal de Contas da União, tem defendido este tema, porque o tribunal faz a auditoria das contas públicas e verifica que precisa de mais recursos para as fronteiras, recursos humanos, recursos tecnológicos. É a nossa segurança. Então o governo federal, ao desenvolver essa ação de integração de ações, ele vai ao encontro das nossas necessidades básicas de segurança pública. Porque o que ocorre na fronteira tem repercussão nas cidades. Haja visto o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Os fuzis, a munição, vem de fora, vem do Paraguai e entra para o Brasil e vai parar no Rio de Janeiro, matando pessoas.
Então nós estamos falando de questões importantes, essenciais para a nossa segurança e na segurança da nossa população. Doutor Edson, o senhor acha que precisaria de um controle efetivo nessas áreas aduaneiras? O que o senhor acha disso? Sem dúvida, a Receita Federal tem feito um trabalho muito importante, mas precisa ter mais apoio, né? Nós temos estimulado e discutido sempre essa proposta da análise de risco, usar mais os mecanismos de inteligência. Não é possível colocar um fiscal a cada quilômetro da nossa fronteira, são 16 mil quilômetros. Então nós temos que otimizar o trabalho desses nossos agentes que atuam nas fronteiras. Há uma questão envolvendo gratificação, pagamento de gratificação para quem atua na fronteira. Essa gratificação foi prometida, até agora não foi paga. Isso representa um descrédito para quem quer trabalhar na fronteira, porque ele conta com a gratificação e não recebe. Então nós precisamos ter essa visão prioritária com relação à importância dessas ações. A Receita Federal, nas zonas aduaneiras, primárias e secundárias, tem procurado atuar, mas precisa de mais apoio, porque nós precisamos integrar essas ações, mostrando a importância de ampliarmos os espaços de controle aduaneiro, porque é o interesse nacional, é o mercado brasileiro que é afetado com o ingresso de produtos ilegais. Doutor Edson, nós vamos para mais um intervalo e a gente continua essa conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos volta em instantes. Voltamos a falar sobre contrabando e descaminho com o presidente executivo do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Edson Vismona. Doutor Edson, em relação às mercadorias, né? Quais são os tipos de mercadorias que mais são contrabandeadas no país e por quê? De longe, cigarro. 67% do contrabando é cigarro. Depois você tem roupas, você tem medicamentos, você tem tênis, né, produtos esportivos, você tem relógios, você tem aqueles decoders de sinal de TV por assinatura. São os mais variados produtos, perfumes, brinquedos, ou seja, todos os segmentos, a maioria dos segmentos industriais estão sendo afetados pelo contrabando. A gente sabe, né, que há um déficit muito grande de pessoal, né, para trabalhar na Receita Federal. Isso facilita esse tipo de crime? Sim, porque você tem menos condições de atacar esses problemas com a falta de pessoal. Então, os concursos têm que ser realizados com frequência. Eu falei da gratificação, ela tem que ser dada, porque é um incentivo a quem atua na fronteira, que é uma área inóspita. Você tem que estimular essas possibilidades das nossas Receita Federal, Polícia Federal e Rodoviária Federal a atuarem de forma mais efetiva, e para isso precisa de gente, para isso precisa de utilização dos mecanismos de inteligência, de informação. Nós temos que sofisticar cada vez mais o conhecimento do que ocorre nas fronteiras para podermos combater de forma articulada, inclusive com as Forças Armadas. Ou seja, o que temos defendido é que essas forças sejam cada vez mais incentivadas, que elas recebam um apoio efetivo por parte do governo, com mais recursos. Repito, quando o dinheiro não chega para a segurança, nós estamos abrindo as portas para o crime. O senhor citou o serviço de inteligência. Como seria a ajuda deles nesse caso? Porque nós podemos identificar rotas, de onde esses produtos vêm, que depósitos, onde eles estão depositados os produtos, quem são os grandes operadores dessas atividades criminosas, porque você fica pegando muambeiro, sacoleiro, você está pegando uma ponta, mas por trás disso tem estruturas criminosas organizadas. Nós temos que chegar nessas estruturas organizadas, ou seja, identificar quem comanda
a esfera de comando dessas práticas ilegais, para que você possa diminuir cada vez mais o espaço de atuação dessas organizações criminosas em nosso país. O senhor citou também as Forças Armadas. Qual seria a contribuição deles? Elas estão presentes na fronteira de forma muito articulada. Então, a questão territorial, as Forças Armadas participando, é um suporte importante para as ações de defesa da soberania brasileira, do território brasileiro. E articulando isso com Polícia Federal, Receita Federal, Rodoviária Federal, você tem uma maior eficiência na busca de resultados. Qual seria um ponto específico que eles poderiam ajudar? Eles têm feito operações interessantes, importantes, mas nós temos que ter mais operações. Ou seja, a gente avalia que é mais importante ter várias operações durante o ano do que uma operação a cada 6 meses ou a cada ano, porque aí com várias operações você desarticula de forma mais fácil o crime organizado, porque quando eles sabem que tem uma operação grande, eles tiram férias, né? Então a gente tem que superar esse conhecimento deles, realizando várias operações durante o ano. Então a gente pode dizer que um planejamento conjunto seria o ideal. É o que nós temos defendido e é o que o governo federal tem se comprometido a fazer, e especialmente no ano que vem, com as iniciativas que foram adotadas aqui no governo pelo Gabinete de Segurança Institucional, junto com as forças policiais. Então esperamos que esses resultados sejam alcançados já no próximo ano. Tem algum destaque para essas atuações? O destaque é exatamente esse processo de articulação, né? Nós acompanhamos uma reunião que foi feita no Tribunal de Contas da União, um dia inteiro de reuniões. Uma parte foi aberta à sociedade civil, a outra parte foi fechada por questões de segredo, de sigilo, que é importante para operações desse tipo, e lá identificamos que há um caminho a ser percorrido e que estão sendo definidos então os próximos passos. Isso foi um dado importante que nós temos que salientar como o que nós esperamos, um grande avanço nessas ações articuladas de combate à criminalidade nas nossas fronteiras. No Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais também foi discutido esse assunto. Qual seria a opinião do senhor para levar mais a esse combate, para ter uma posição efetiva, que foi discutida no Fonacrim? É um papel essencial que a JUF tem realizado, a realização dos Fonacrims, dos fóruns, reunindo juízes federais nas diversas áreas de atuação. Foi feito um Fonacre com relação à concorrência e regulação e o Fonacrim. Isso demonstra um processo de articulação dos nossos juízes federais, e a JUF tem esse papel fundamental. Por quê? Porque lá nós estamos discutindo esses temas, levando informações. É um momento importante, rico de conhecimento. Nós tivemos lá painéis de extremo conteúdo. Um dos painéis, por exemplo, discutiu a importância da participação da sociedade civil no chamado enforcement privado. Ou seja, quando a sociedade civil participa, ela desonera o poder público. Economia de recursos públicos, porque a sociedade traz informações e não precisa o poder público investir na busca dessas informações. Esse foi um tema muito interessante porque nos envolve e mostra essa necessidade de integração. A justiça tem que ter conhecimento, e a Justiça Federal, com essas iniciativas da JUF, demonstra exatamente essa dimensão da sensibilidade ao que está ocorrendo, para que os juízes com informações possam avaliar de forma mais precisa os fenômenos que atuam na sociedade, especialmente na área criminal. Então o Fonacrim tem sido uma experiência que eu reputo da maior importância nesse processo de avançar na busca de soluções para temas tão complexos como esses que nós temos que enfrentar, especialmente na área criminal. Doutor Edson, em relação à sociedade civil, como pode ser mais efetiva a participação? Nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Nos Estados Unidos, o poder público e a sociedade civil trabalham juntas. Muitas vezes o poder público pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? No Brasil há uma resistência. Parece que a sociedade civil pode atrapalhar. Na verdade não, ela ajuda, porque ela traz informações, ela mostra o que está acontecendo, ela acompanha a cada dia os fatos que ocorrem no mercado, e essa informação é preciosa para a decisão
política muitas vezes. Então essa integração é fundamental. Nós estamos enfrentando juntos grandes desafios no nosso país. Combate à corrupção, o combate ao desperdício de recursos públicos, o combate à criminalidade, a questão da segurança. E a sociedade civil articulada, ela ajuda, ela coopera para que esses desafios sejam enfrentados por todos nós. Porque é o que todos nós queremos, é um país mais justo, um país mais digno, e somos partícipes disso, temos que cooperar uns com os outros na busca dessas soluções. Dr. Edson, infelizmente nosso tempo acabou, mas gostaria de agradecer a participação e colaboração do senhor no nosso programa. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação participar do programa TV Justiça com vocês, porque é sempre esclarecedor e nós estamos sempre à disposição para poder participar cada vez mais desse processo. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da JUF ou no canal da associação, no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.